Boa noite, irmãos. Boa noite. É o frio? O pessoal fica com frio, fica encolhido aqui, né? Se o pessoal na Canadá ficasse encolhido com frio, ninguém saia da toca, né? Mas é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos e esse tempo, esse tipo de confraternização com pessoas que vivenciam a mesma realidade que você é algo que a gente sente muito falta nesse período de exílio nosso, né, de estudante. É estranho, depois de tanto tempo ministrando e depois de 8 anos, 10 anos na verdade como pastor, é estranho ser um estudante de novo, né? Parece que a identidade pastoral estava tão impregnada na minha essência que foi difícil me desvencilhar disso. Mas ao mesmo tempo eu tenho descoberto coisas maravilhosas no meu relacionamento com Deus. E eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos hoje, baseado em coisas que eu aprendi estudando a palavra do Senhor mais a fundo, a respeito do ministério pastoral. E nós temos tido a oportunidade de gastar tempo com algumas partes das Escrituras, e a Epístola de 1 Pedro foi uma delas. E o estudo dessa carta me trouxe muitas percepções a respeito do ministério pastoral que eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Então, se você trouxe Bíblia, acho que não era tipo de reunião para trazer Bíblia, mas eu vou ler 1 Pedro capítulo 2, verso 18, e depois 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro 2, 18 diz: servos, sede submissos com todo o temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas feridas fosse sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. 1 Pedro 5:1 Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, de testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de ouvir a Tua voz mais uma vez. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, que a Tua palavra nos seja clara e que as Tuas direções, as Tuas admoestações, as Tuas orientações e o Teu consolo nos transformem nessa noite, Senhor. Amém. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Quando eu cheguei no Regent College, eu tive uma surpresa. Eu esperava chegar num ambiente frio, um ambiente extremamente marcado pela academia, e toda a academia é um ambiente onde as pessoas se preservam as suas posturas e se preservam mesmo em relação à imagem que projetam de si mesmos. E era esse tipo de ambiente que eu estava esperando. E quando chegamos à primeira reunião, que era uma reunião de orientação dos alunos, o presidente do Regent College foi dar uma palavra de boas-vindas aos alunos. E o que eu percebi foi um homem extremamente humilde e um homem extremamente vulnerável. Um homem que expunha suas dores, expunha seus temores, compartilhou dos seus dilemas,
ele tem uma filha com severos problemas de saúde, já passou por, se eu não me engano, 7 cirurgias, uma delas no cérebro. Um homem contrito, e aquilo me fez bem. Ele compartilhou que a história do William College nasceu no meio de um sofrimento. A primeira turma de alunos de verão que estavam vindo em direção a Vancouver para a sua primeira aula inaugural, a turma era de, se eu não me engano, 5 alunos. 3 deles morreram num acidente de trânsito. E foi assim que ele inaugurou, ou foi assim que ele nos deu as boas-vindas. Sejam bem-vindos a uma comunidade de sofredores. Sejam bem-vindos a uma comunidade de gente que está tentando manter contato com o sofrimento da humanidade. E foi isso que encontrei. Uma outra professora, Sarah Williams, uma mulher brilhante, talvez uma das maiores expositoras de história da igreja do mundo hoje. Ela, primeira aula, também expondo suas dores. Tem uma filha com síndrome de Crohn, passa por situações terríveis. Ela tem que dar aula um termo sim, o outro tem que tirar folga para cuidar da filha. E aí foi um professor de prática pastoral, também dá uma palavra, havia acabado de perder a esposa, e em lágrimas compartilhando seu sofrimento. E ali eu descobri que eu estava mesmo numa comunidade de sofredores, uma comunidade de gente que não tinha medo de expor suas dores, seus dilemas, seus conflitos, e até mesmo num contexto de abertura total. E isso me fez bem, que eu percebi que realmente é no meio desse sofrimento que o cristianismo acontece. O cristianismo acontece no meio do sofrimento. A carta de 1 Pedro é uma carta especialmente pastoral. Ela não é pastoral por ser destinada a pastores, como são as outras epístolas pastorais de Paulo, mas ela é pastoral porque ela traz uma abordagem pastoral aos problemas de uma comunidade de cristãos. A carta de Pedro, ela se destaca entre as outras cartas por sua aplicabilidade ao contexto da igreja como um todo. Em qualquer contexto, a mensagem de Pedro faz sentido. E por que a mensagem de Pedro acaba sendo tão universal? Inclusive a carta de Pedro é conhecida como Epístola Católica, Epístola Universal. Por quê? Eu creio que um dos motivos principais é porque o tema principal dessa carta é o sofrimento. E o sofrimento é uma realidade universal. A igreja cristã sempre teve e sempre terá que lidar com a dura questão do sofrimento. Pedro fala para uma comunidade que sofre. Justamente porque ele fala para uma comunidade que sofre é que a sua mensagem se torna universal, se torna aplicável a qualquer contexto. Porque em todos os lugares que nós vamos tem sofrimento. No meio dos pobres, no meio dos ricos, em países de terceiro mundo, em países de primeiro mundo, em todo lugar onde existe ser humano, existe sofrimento. Sofrimento é uma realidade inescapável da humanidade. Mas o sofrimento da comunidade de Pedro não é um sofrimento especial, é um sofrimento muito comum. Nós não estamos falando de uma igreja perseguida, porque Pedro mesmo se refere ao imperador e descreve o imperador de forma favorável, como sendo responsável por punir os maus e favorecer os bons. Ou seja, esse sofrimento passado por essa igreja, essa perseguição que essa comunidade sofre, não é uma perseguição fora do comum, oficial, vinda do império, do governo. Não, é o sofrimento diário, é o sofrimento do dia a dia. O sofrimento dessas comunidades, as quais Pedro escreve, é uma espécie de ostracismo social. Ou seja, os cristãos eram maltratados por seus contemporâneos, e sofriam zombarias, represálias sociais, por sua recusa em participar das orgias dos pagãos. Em outras palavras, esse sofrimento é um sofrimento comum a todos aqueles que se opõem ao sistema mundano que impera nos filhos da desobediência. É um sofrimento que vem como consequência de viver uma vida que não é compatível com o padrão dos pagãos. É um sofrimento que vem como consequência de viver uma vida que destoa do ritmo normal do mundo. E Pedro vai dizer que esse sofrimento é esperado. Ele diz: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como se algo de extraordinário estivesse acontecendo. Pedro diz: sofrer não é extraordinário. Se você sofre fazendo bem,
se você sofre porque o seu modo de viver é incompatível com os padrões desse mundo, esse sofrimento não é extraordinário. Pelo contrário, o extraordinário é não sofrer. O extraordinário é não sofrer, porque se você não tem, se o sofrimento não é parte da realidade dessa comunidade de cristãos, então é porque de alguma forma vocês estão em completa concordância com o que está acontecendo. No entanto, se existe incompatibilidade, se existe um choque, se o teu viver santo incomoda as práticas pagãs, se o teu viver santo traz a consciência dos pagãos, a percepção do seu próprio pecado, então espere o sofrimento que ele virá. E essa é a mensagem de Pedro: o estranho é não sofrer, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Portanto, Pedro escreve para uma igreja cristã normal, que sofre de forma extremamente ordinária, um sofrimento esperado, sofrimento do santo, o sofrimento do justo, o sofrimento daquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, o sofrimento daquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, é o sofrimento daquele que por seu próprio modo de viver condena e atrai sobre si o juízo daqueles que querem viver padrões de vida completamente opostos aos padrões de Deus. Um sofrimento de uma igreja viva, sofrimento de uma igreja relevante, sofrimento esperado. E é interessante que Pedro organiza essa carta em torno do sofrimento. O centro teológico da carta de Pedro é o capítulo 2, verso 18, onde ele narra a trajetória sofredora de Jesus. Porquanto para isso mesmo fossem chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Esse é o centro teológico da carta, é o ápice e também o centro em torno do qual a carta orbita. O tempo todo nós somos lembrados desse sofrimento de Cristo. O interessante é que esse trecho, esse retrato do Cristo sofredor, está no Código Doméstico. O Código Doméstico que era? A gente encontra o Código Doméstico em Efésios, em Colossenses e em 1 Pedro. Em Efésios, todas aquelas instruções: maridos, amai as vossas mulheres, esposas, sejam submissas aos maridos, filhos, obedecei aos vossos pais, pais, não leveis aos filhos a ira, servos, sejam submissos aos seus senhores, senhores, tratem seus servos com justiça. Isso é o Código Doméstico, é um padrão de comportamento esperado nesse núcleo doméstico, porque na época a sociedade era estruturada em pequenos núcleos domésticos. Existia o pater familias, que era o pai, o chefe da casa, e abaixo dele estavam esposa, filhos e escravos. E ele tinha que gerenciar, organizar esse núcleo familiar. E acreditava-se que a organização bem-sucedida desse núcleo familiar é que era responsável pela organização bem-sucedida do Estado todo. A sociedade se organizava em torno dessa estrutura familiar. No entanto, todas as vezes que um código doméstico era aplicado, não só em contextos cristãos, mas também em contextos filosóficos, os gregos tinham código doméstico, os romanos tinham códigos domésticos, todas as vezes esse código tinha que seguir uma sequência hierárquica. Era primeiro mulheres e maridos, depois filhos e pais, e depois servos e senhores. Essa era a estrutura da configuração do código doméstico. Primeiro mulheres e maridos, segundo filhos e pais, e depois servos e senhores. Em 1 Pedro o código aparece invertido. Na primeira epístola de Pedro o código aparece invertido. E adivinhe quem está no centro? Os escravos. Eles são o centro do código. Eles são o centro das instruções. Eles são abordados primeiro. Existe uma inversão na pirâmide. E essa inversão é interessante que exatamente nesse núcleo que fala sobre o escravo é que o sofrimento de Jesus é descrito. E o sofrimento de Jesus é descrito com uma linguagem de escravidão. No versículo
24 diz que Ele carregou sobre Ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Essa palavra no grego madeiro, zulon, é um tronco, onde o escravo era pendurado para ser açoitado. Pedro está colocando Jesus quase que descrito como um escravo açoitado, fazendo um paralelo com a imagem do servo sofredor de Isaías. Ele é o que mais sofre, e ele é para quem o escravo olha para encontrar forças no sofrimento. Ou seja, meus irmãos, a maneira como Pedro estrutura a carta e posiciona Jesus e o centro teológico da sua carta nessa seção dos escravos, sugere que a igreja, segundo Pedro, deve sempre se organizar em torno do mais fraco. A igreja sofredora é a igreja que se organiza em torno do mais fraco. A igreja sofredora é a igreja que se organiza em torno do que mais sofre. E por que a igreja deve se organizar em torno do que mais sofre? Porque uma igreja que se organiza em torno do mais fraco é uma igreja que permanece sensível à dor. Uma igreja que se organiza, que se estrutura em torno do mais fraco, é uma igreja que permanece sensível à dor. Uma igreja onde o mais fraco e o que mais sofre é o último, é uma igreja alienada à dor humana. Mas uma igreja que se posiciona em favor do que mais sofre é uma igreja que está constantemente ouvindo a dor do mundo. É uma igreja que se torna humana. É uma igreja que se torna relevante porque é sensível, que não está calejada, mas porque volta as suas atenções precisamente para aquele que mais precisa dela. A igreja se organiza em torno do mais fraco. E por que a igreja se organiza em torno do mais fraco? Também porque o sofrimento de Cristo é o que define a igreja. O sofrimento de Cristo é o que define a igreja. Ele vos deixou exemplo, diz Pedro. Essa palavra exemplo do programa é a matriz do qual se originam as cópias. Ele vos deixou a matriz do qual se originam as cópias. E que matriz é essa? É a via da cruz, é a via da dor, é a via daquele que assume sobre si o sofrimento da humanidade. Esse é o padrão. A igreja deve ganhar sua identidade olhando para o Cristo crucificado. A igreja deve ganhar sua identidade olhando para o Cristo sofredor. Em termos da manifestação, da visão de Cristo que nós temos, existem duas imagens: o Cristo triunfante e o Cristo sofredor. O Cristo exaltado acima de todas as coisas, que está à destra de Deus Pai, intercede por nós, que ressuscitou dentre os mortos em poder e vai retornar em grande glória. Esse é o Cristo triunfante. E a igreja que olha só para o Cristo triunfante, sem contemplar o Cristo sofredor, é uma igreja que se torna triunfalista e insensível. A igreja que vai para o Cristo assentado à destra de Deus Pai, pulando todo o sofrimento de Cristo, que é precisamente o motivo pelo qual ele foi exaltado à destra de Deus Pai, é uma igreja que perde sua identidade. Não é à toa que João no Apocalipse recebe a informação de que ele vai ver um leão, o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir os selos. E quando ele levanta a cabeça procurando o leão, o que ele vê? Um cordeiro. E não só um cordeiro, um cordeiro como tendo sido morto. Um cordeiro como tendo sido morto. O Apocalipse nos diz que o cordeiro é o leão. Que o cordeiro é o leão. Que esse padrão de sofrimento é no qual se fundamenta todo o padrão de glória. Que a glória é precisamente predicada em uma vida que constantemente olha para o Cristo sofredor. Portanto, em uma comunidade de sofredores, o padrão de pastoreio, e aqui nós começamos a falar com pastores, o padrão de pastoreio emerge do que mais sofre. Em uma comunidade sofredora, e qual comunidade não é? Em uma comunidade sofredora, o padrão de pastoreio emerge do que mais sofre.
na carta de Pedro, é o escravo que determina a ação do pastor. É o escravo que determina a dinâmica das relações na igreja. É o que mais sofre, que determina como a igreja deve ser estruturada. Sabe por quê, meu irmão? Porque se nós tivermos os nossos ouvidos abertos para ouvir o clamor do que sofre, só quem sabe chorar com o que chora é que pode se alegrar com o que se alegra. Só quem sabe chorar com o que chora pode se alegrar com o que se alegra. Portanto, o que é pastorear numa comunidade assim? O que é ser pastor em uma comunidade que sofre? Em primeiro lugar, a identidade do pastor. Pedro fala 3 coisas a respeito de si mesmo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e co-participante da glória que há de ser revelada. Co-presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que está para ser revelada. Em primeiro lugar, a identidade desse pastor, dessa comunidade sofredora, é um pastor que se entende como parte da comunidade. Os 3 termos são termos de partilha. Co-presbítero, presbítero que compartilha uma posição junto com outros. Co-presbítero. Testemunha. Alguém que compartilha dos sofrimentos de Cristo. Participante. Esses 3 termos são termos comunitários, são termos de partilha. E nós estamos falando aqui, meus irmãos, de ninguém menos que Pedro. Ninguém menos que o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele é, sem dúvida nenhuma, a coluna sustentadora da igreja primitiva. Alguém que tem autoridade. E certamente essa epístola que chega a Pedro, e é interessante que em 2 Pedro a sua saudação é Simão Pedro, servo e apóstolo. Não há dúvidas que essa carta, quando chega na mão de presbíteros, meu Deus, é Pedro que está escrevendo. Mas quando ele vai se falar com os seus auxiliares, ele se coloca no contexto comunitário. Ele diz: eu sou co-presbítero, eu sou testemunha e sou participante. 3 termos de partilha. É interessante, o grego aqui é muito rico. Aliás, a epístola de Pedro é o que mais dá dor de cabeça para traduzir. O grego é extremamente polido. Existem prefixos. Presbítero como eles, ou co-presbítero, é sum presbíteros, sum, ou sim, de síntese, parte de, aquele que é paralelo a. E quando Pedro fala do supremo pastor, no versículo 4, olha logo que o supremo pastor se manifestar, o prefixo é arque, de arqui-inimigo, de arqueologia. Arque é aquele que está acima, e é aquele que inicia a atividade ou o processo. Em outras palavras, quando Pedro vai se identificar, ele se identifica como o subpresbíteros, aquele que está com, aquele que está em paralelo, e só há um que está acima, só há um que é arque, e esse arque é o arquipoimena, o arquipastor, o supremo pastor, aquele que ele mesmo identificou como Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, meus irmãos, na comunidade que sofre, o pastoreio é comunitário. O pastoreio é ao lado dele. Embora tenham as devidas estruturas hierárquicas e as devidas separações de funções, de respeito, a realidade é que todos nós somos auxiliares de um só pastor. Todos nós ganhamos a nossa identidade nessa atividade inicial do pastor. E todos nós continuamos pastoreando no processo que ele começou, porque ele é o arquipastor.
Ele começou a pastorear. É dele que inicia o processo de pastoreio. E nós estamos tentando cuidar das ovelhas do seu rebanho. Eu me lembro de uma mulher que eu conheci, esposa de pastor, ainda quando eu era muito pequeno, a dona Zita, esposa do pastor Fernando. O pastor Fernando era um portuguesão gordão assim, batista. É uma figura, parece que ele saiu de um desenho animado, uma figura única. E eu me lembro que tinha na própria, no gabinete pastoral deles, tinha um quadro de um pastor com um monte de ovelha e o cachorrinho do lado. E quando perguntavam para a tia Zita, quando comentavam com a tia Zita, que assim que a gente chamava ela, tia Zita, que bonito quadro, né, tia Zita? Assim, você consegue me encontrar ali? E todo mundo ficava procurando, só tinha o pastor, as ovelhas e o cachorrinho. Ela dizia: eu sou o cachorrinho. Eu: como assim? Eu sou o cachorrinho, aquele que está tentando agregar as ovelhas perto do pastor. Aquela imagem ficou na minha cabeça durante muito tempo. Não que eu creia que a mulher do pastor é o cachorrinho, longe disso. Mas eu me vejo às vezes como um cachorrinho. Às vezes eu me vejo como aquele que está tentando agregar pessoas em torno do pastor, do único pastor, do arquipastor. Às vezes eu me vejo como a minha única função não é ser para eles o que Jesus é, que eu não consigo. Mas se eu conseguir pelo menos reuni-los em torno de quem é Jesus, se eu conseguir pelo menos agregá-los em torno daquele que pode cuidar deles, porque eu não posso cuidar, porque eu sou falho, porque eu tenho as minhas limitações, porque muitas vezes eu, como todo ser humano, estou absorto nas minhas próprias necessidades, porque muitas vezes eles vêm procurar a solução na minha vida e não encontram, porque eu não tenho resposta para tudo, porque eu não sou super-homem, porque eu sou vulnerável. Mas se eu conseguir pelo menos levá-los e agregá-los aos pés do Supremo Pastor, eu sei que eles vão sempre ter o que comer, e sempre ter o que beber, e sempre alguém para cuidar das suas feridas. Eu quero sugerir para você que ser pastor não é uma função de poder. Ser pastor é uma função de submissão, sujeição. Ser pastor não é uma função de autoridade. É sim, mas é uma autoridade que se fundamenta, que se alicerça nessa humildade de quem sabe que está debaixo do arquipastor e que só Ele pode levar o povo aos pastos verdejantes. Só Ele pode levar o povo às águas tranquilas. O pastor na comunidade que sofre é esse pastor que, justamente por se ver em parceria com outros, ele se vê como um membro da sua comunidade, e precisamente por ser membro da sua comunidade, ele consegue se identificar de forma humana com aqueles que sofrem. Me lembro de Davi, que sendo um legítimo sofredor, perseguido, agregava em torno de si os que deviam, agregava em torno de si os vilipendiados pela vida, porque numa comunidade de sofredores o líder é aquele que sabe o que é sofrer. E não estranheis o fogo ardente, irmão. Não estranhe se você tiver contato constante com o sofrimento, e se o sofrimento bater na sua porta, porque muitas vezes o fato do sofrimento bater na nossa porta é um ato bondoso de Deus estar levantando feridas para que nós possamos entender a ferida da nossa comunidade. Deus está muitas vezes cavucando em nós o sofrimento para que a gente possa perceber o que é se associar com aqueles que sofrem. Quando a gente é forte demais, a dor dos outros parece refresco para nós. Mas quando a gente sabe o que é sofrer, a gente valoriza cada lágrima que cai do olho de alguém.
E é assim que Pedro se posiciona: eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo, eu vi ele sofrer. Eu imagino que por trás dessa imagem daquele que viu Cristo sofrer, especialmente no contexto de Pedro, na vida de Pedro, está a imagem daquele que negou Jesus antes que o galo cantasse, aquele que trocou olhares com Jesus, o Jesus sendo açoitado, ele negando Jesus desse lado. Testemunha dos sofrimentos de Cristo, falhando quando Cristo sofreu. Mas também está essa mesma imagem do Cristo que perdoa, do Cristo que na cruz perdoa, que leva sobre si os nossos pecados e as nossas falhas, que se identifica com o sofrimento dos seus iguais, precisamente porque se vê como parte da sua comunidade. O pastor que sofre pode se associar com o sofrimento, e também ele se alimenta da esperança da glória. Eu não sou só presbítero com vocês, co-presbítero, nem só testemunha dos sofrimentos de Cristo, mas eu sou co-participante da glória que há de ser revelada. É o pastor que se alimenta da esperança, e precisamente porque sofre, ele se alimenta da esperança, porque ele sabe que o sofrimento de Cristo redundou em glória para ele. E se Cristo é o modelo, e se o sofrimento de Cristo é o modelo, a glória de Cristo também é o modelo. E é a esperança que alivia o sofrimento, em última instância, a esperança que justifica o sofrimento. É por isso que Pedro está constantemente dizendo para eles: amados, não estranheis, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Aliás, é preciso sofrer para ter ardente expectativa pela glória. E uma igreja que sofre, uma igreja que é maleável, uma igreja cujas feridas são expostas, uma igreja que não tem vergonha de se mostrar vulnerável, é essa igreja que o tempo todo proclama a volta de Jesus, porque ela tem motivo para esperar. Ela tem motivo para anunciar que um dia toda lágrima será enxugada, que um dia toda dor vai virar riso, que um dia todo luto vai virar festa. Ela tem motivo para isso, e ela festeja aqui como antecipação da festa que há de vir. Ela enxuga as lágrimas aqui como antecipação do grande dia em que nossas lágrimas serão enxugadas pelo arquipastor. Nós só podemos viver na expectativa da glória quando nós temos suficiente contato com o sofredor. Vou repetir: nós só podemos viver na expectativa da glória quando nós temos suficiente contato com o sofredor. Então o pastor é um pastor que pastoreia em comunidade, é um pastor que tem no Cristo sofredor o seu modelo, e um pastor que se alimenta da esperança da glória. E qual que é o caráter do pastoreio, para terminar? Primeiro, ele é voluntário. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não por compulsão, não como um peso que é imposto. O pastoreio, mesmo no sofrimento, não é um peso imposto, é algo que se faz de maneira voluntária. O pastor tem que ser apaixonado pelo que faz. O pastor tem que encontrar alegria no que faz. Em segundo lugar, é o pastoreio desprovido de interesses pessoais, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, diz Pedro. Esse de boa vontade significa desejoso de servir. Os irmãos sabem que o ministério, quando não supervisionado, quando a gente não tem nosso coração em constante supervisão, o ministério tem uma escada descendente. Fulano é chamado por Deus e começa servindo a Deus. Depois de um tempo ele passa a servir as pessoas.
E aí ele se decepciona e passa a servir a instituição. E quando ele vê que a instituição não lhe retribui aquilo que ele quer, ele passa a servir a si mesmo. Serve a Deus, as pessoas, a instituição e a si mesmo. Por quê? Frustrações, decepções, lutas, angústias, sofrimento. A nossa reação ao sofrimento deve ser de correr para aquele que pode nos aliviar e nunca nos afastarmos dele. Terceiro e último lugar, é um pastoreio que é exemplar, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. O pastor da comunidade sofredora é um pastor que não lidera pela imposição de poder, mas pelo exemplo. Porque o líder que exerce liderança baseada em seu poder é um líder fraco. O líder que precisa se valer da sua posição de autoridade para liderar é essencialmente um líder fraco. Porque o bom líder não é aquele que as pessoas precisam seguir ou têm que seguir. O bom líder é aquele que as pessoas querem seguir. Querem seguir porque veem nele o exemplo. Interessante que a palavra no grego para exemplo aqui é tipos. Um tipo. E sabe o que é tipo? Tipo é um molde deixado pela impressão de uma matriz. Quando uma peça em relevo é pressionada em uma substância suficientemente maleável, e o resultado é uma forma. Você consegue ter essa imagem então? Primeiro vem uma matriz e se impõe, é pressionada sobre uma substância maleável. Depois que essa matriz é retirada, essa substância maleável endurece, se torna uma forma e é um tipo. E depois disso você coloca outras substâncias maleáveis no tipo, para que saiam conforme o tipo. Note que para usar a palavra exemplo em Cristo, Pedro usa rupogramos, que é o que? Matriz da qual se copia. Mas não é esse termo que Pedro usa para o pastor. O pastor é tipos. O pastor é essa substância maleável que assume a forma da matriz, para que outros possam ser formados a partir do seu tipo. O pastor é essa substância maleável, suficientemente impactado pela matriz, a ponto de se tornar um modelo a partir do qual se formam as ovelhas. E o que nos torna suficientemente maleáveis, meus irmãos? A dor do outro. Eu quero sugerir para você que esse é o modelo de pastoreio do século XXI. Não é o modelo dos conquistadores. Não é o modelo das campanhas triunfalistas. É o modelo daquele que olha para o que sofre, reage ao sofrimento e responde ao sofrimento. O nosso mundo sofre. Abra o seu olho e você vai ver. Não ignore o sofrimento das suas ovelhas. Porque ignorando o sofrimento das suas ovelhas, você está perdendo a essência do que é ser pastor. Está se tornando duro demais para ser suficientemente impactado pela matriz. Olhe para o que sofre como uma oportunidade. Uma oportunidade de servir o Cristo sofredor diante dos seus olhos. Porque quando Jesus quis se associar a sua imagem
com alguém, ele disse, ele associou a sua imagem com aquele que tem fome, que não deram de comer, com aquele que tem sede, não deram de beber, com aquele que sofria e ninguém foi lá remendar as suas feridas. Foi ali que Jesus disse: eu estou ali. Portanto, meus irmãos, é isso. Ser pastor é ser ovelha. Ser pastor é talvez ser um cachorrinho. Mas ser pastor é essa tarefa nobre de fazer aquilo que expressa o caráter daquele que nos chama. E qual é a recompensa disso? A recompensa disso é que nós receberemos a imarcessível coroa de glória. A imarcessível coroa de glória. A esperança que se concretiza quando Ele vier na sua glória. É o padrão de Jesus, irmão. Pois Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de Deus. Esse é o padrão do cristianismo. E o Cristo da cruz não é para ser ignorado como sinal de derrota. A cruz é o nosso grande sinal de vitória. E é porque Ele foi crucificado que Ele ressuscitou. E é porque Ele ressuscitou que está de destra de Deus Pai. Interessante que a ressurreição é uma ação de Deus Pai. O tempo todo Paulo se refere àquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. A ressurreição não foi um ato de Cristo. A ressurreição foi um ato de Deus. A ressurreição de Jesus nada exigiu de Jesus. Era algo passivo. O corpo dele ali e o poder de Deus o ressuscitou dentre os mortos. Teve uma coisa que ele fez: voluntariamente se entregou para morrer. O que nós fazemos é nos entregar. Quem glorifica é o Pai que está nos céus. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque sentimos o consolo de sermos teus. Te agradecemos porque temos o privilégio, Senhor, de te servir e servir aqueles que o Senhor ama e por quem o Senhor deu a sua vida. Te agradecemos porque o Senhor não nos chama para sermos fortes. O Senhor não nos chama para sermos triunfantes. O Senhor não nos chama para ignorarmos as nossas dores. O Senhor não nos chama para sermos triunfalistas, alardearmos o nosso poder. O Senhor nos chama para sermos vulneráveis. O Senhor nos chama para ouvir, para se expor, para se doar, e só então triunfar. Ajuda-nos a não inverter a via que o Senhor mesmo fez, Senhor. Ajuda-nos a não criar atalhos para a glória, Senhor. Ajuda-nos a entender que a glória é legítima, o poder legítimo segue a mesma via daquele que nos chamou e morreu por nós. E assim sendo, Senhor, as nossas dores, as nossas feridas, nossos fracassos vão nos permitir ser humanos, vivenciar a dor daqueles que estão ao nosso redor e ajudá-los. Ajuda-nos, Senhor, se não somos capazes de curar as dores do nosso rebanho,
Ajuda-nos pelo menos a sabermos o caminho até o Senhor, para que nós possamos agregá-los em torno daquele que pode curar, em torno daquele que pode alimentar e matar a sede. E ajuda-nos, ó Deus, a sempre estarmos lá, junto, de mãos dadas, em comunidade, nunca acima, mas ao lado, porque é assim que o Senhor nos chamou para ser, sempre ao teu lado e ao lado uns dos outros. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é de ser. Obrigado pelo privilégio que é expressar o teu caráter. E ajuda-nos a perceber que privilégio é esse todos os dias da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a nunca olhar para trás pensando que nós poderíamos ter sido, porque isso é uma ofensa. Nós somos aquilo que deveríamos ser. Nós somos teus. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.